pessoas lindas de alma e de coração cigano. Todos nós sabemos que estamos em um momento transitório muito delicado e por isso estamos vivenciando muitas transformações e desafios a nível individual e coletivo. Somos conscientes de que tudo isso obedece a frequências de energias cósmicas capazes de influenciar imensamente o nosso planeta, uma vez que nada se separa. Adentramos em um novo ano cósmico e já teremos nessa segunda lua nova um eclipse solar muito importante que ocorrerá neste dia 30 de abril. E para coroar este momento, o Espaço Filha do Vento traz para vocês a astróloga Rafita Guimarães. Então, vamos juntos nesta jornada vivenciar com alegria a honra de ser sábios. Opcha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafita Guimarães, sou astróloga, doula, instrutora de yoga integrativa e musicista e hoje estou passando por aqui a convite da nossa querida Valéria Viana, que é terapeuta holística e facilitadora do Sagrado Feminino e também é a fundadora do Espaço Filha do Vento, para falar um pouquinho da minha visão do Ano Novo Astrológico de 2022, que teve início no dia 20 de março, com a entrada do Sol a 0 grau do signo de Áries. Costumo dizer que a entrada do Ano Novo Astrológico, ela se inicia completamente quando a Lua entra em conjunção com o Sol, no signo de Áries, onde se inicia a primeira lua nova do ano, já que o Sol é o astro que vai dar claridade aos processos e a Lua é o astro que representa os ciclos e os ritmos da vida. Sendo o Sol a representação do masculino e a Lua a representação do feminino, a troca entre ambos são importantes para que haja vida e que se desenrole os processos aqui no nosso planeta, a Terra. Neste ano, a primeira lua nova vem no dia 1 de abril, no grau 11 de Áries. O Sol coloca luz nos assuntos que serão trabalhados este ano e a primeira lunação fala sobre nossos aspectos emocionais que podem estar conscientes ou não. Então, vamos falar sobre essa entrada do Sol no signo de Áries? O Ano Novo Astrológico de 2022 é um ano regido por Mercúrio. E Mercúrio, ele vem falar da nossa comunicação e da qualidade dos nossos pensamentos. Mercúrio é uma energia rápida e ela está bem perto do Sol, até bem mais próximo do que o posicionamento de Vênus e Marte, por exemplo. Então, a qualidade do que pensamos e falamos é uma pauta neste ciclo que se encerra apenas em março de 2023. Mercúrio é o regente de Gêmeos e de Virgem, sendo Gêmeos uma energia de dualidade, onde não há julgamento sobre certos e errados, mas é uma energia que busca visar todos os ângulos de um mesmo aspecto. E Virgem, sendo a energia do aprimoramento e do trabalho, ambos eles constituem o eixo de finalização dos signos, juntamente com Sagitário e Peixes. Sagitário e Peixes sendo regidos por Júpiter, que no mapa desse ano, do Ano Novo Astrológico de 2022, estão interligados.
Mercúrio e Júpiter estão em conjunção com Netuno no mapa do Sol no grau 0 de Áries, né? Então, logo de cara, esse aspecto já fala que não é um ano muito previsível. É um ano onde será necessário muito diálogo e comunicação, ouvir muito para conseguir aprender e colocar em prática o que aprendeu. Para nós aqui no Brasil, o ascendente ele está em Gêmeos no grau 26. E neste grau, ele chega para nos passar uma mensagem, para nos mostrar que no nível individual, nós precisamos agir conforme a nossa essência. Podemos procurar saber mais sobre quem somos e assim vamos nos descobrindo. As situações nesse mundo, elas podem se tornar mais claras sobre qual é o nosso real papel nesse mundo. Para quem já vem lapidando o seu eu, pode ser uma fase muito legal para ampliar um nível de autoconhecimento. Através de contatos com outras pessoas, através de novas filosofias e com aprendizados que ainda não sabemos, mas eles já existem latentes dentro da gente. Um ponto a ser trabalhado e observado durante esse período é a necessidade de se comunicar com pessoas que tenham pensamentos semelhantes para reforçar quem somos. Porém, no meu ponto de vista, esse aspecto ele pode trazer uma dificuldade também na fluidez desse período. Talvez em algumas situações pode acabar prejudicando mais do que ajudando. Porque a necessidade de se afirmar através da resposta de outras pessoas pode ser um aspecto negativo da energia capricorniana, que foi aquela energia da grande conjunção que houve em março de 2020. Os grupos são, assim como as diferenças entre as pessoas do grupo, são pontos importantes para o aprendizado, já que é um ano que pede constante inovação. É um pouco estranho pensar desse jeito, eu sei, mas a maioria precisa de uma abertura para novos pontos de vista. E esses novos pontos de vista, ele podem elevar a forma como a gente pensa, como a gente vê, em um outro nível de consciência e de fé. Principalmente sobre o posicionamento de quem somos. A forma como a gente se vê, ela pode ser um pouco mais ampla esse ano, conforme a gente vai experienciando e aprendendo novas coisas, novas situações, novas emoções, novos trabalhos. Está aberto para o novo, né? É importante a gente lembrar que somos quem somos, independente do local ou com quem nós estamos, né? Este mesmo aspecto com Júpiter, ele vem falando que muitas pessoas querem mostrar a sua essência. E é outro ponto que a gente deve ter cautela, pois não há como trabalhar as nossas luzes sem trabalhar as nossas sombras. Devemos também lembrar que, ao mesmo tempo que somos mestres de algumas pessoas, nós também somos aprendizes de outras pessoas. E a vida é uma imensa roda que gira através dos aprendizados. A ligação entre Virgem e Gêmeos em um ano de Mercúrio, ela fala justamente sobre aprender e colocar em prática. Um passo por vez, ordenando as informações que servem para o nosso próprio desenvolvimento e as que não ressoam conosco. Júpiter e Netuno ampliam em um outro nível a comunicação. Podemos ter que entender e dividir sobre o que realmente é nosso e o que é de outras pessoas. O que de fato é a nossa essência e o que é da outra pessoa. E por muitas vezes nós aceitamos como verdade para a gente o que é do outro. Cada um tem o seu processo e ele é diferente e intransferível. Cuidado com as informações nas redes sociais, pois é um ano de muita fake news, né?
de muitos enganos, de golpes na comunicação. Por outro lado, é um ano muito sensitivo. Inclusive, nesta lua cheia, em Libra, na lunação de Áries, quando todos os planetas estiverem passando por uma energia pisciana, durante esse período de Júpiter e Netuno em conjunção, pode ser ativado tanto de forma fluente a nossa intuição, como os nossos enganos, e as outras pessoas que estão ao redor também podem passar por situações parecidas. Muitas emoções podem rolar durante esse ano, principalmente por ser um ano eleitoral. Pode ter muito marketing e jogadas a níveis de pensar somente em si, somente no que eu quero, então eu vou fazer tudo para chegar no que eu quero. E com isso pode atropelar os projetos de outras pessoas. A sensibilidade pode e deve ser acionada. Aquela sensação que existe algo que não conseguimos entender, nem saber o porquê, pode ser um sinal da vida tentando nos avisar sobre algo, né? Então, é muito bom que a gente consiga perceber até onde os passos que nós damos podem atingir outras pessoas, porque é um ano extremamente kármico. É um ano de plantio e de colheita de bons frutos para quem vem se trabalhando, para quem quer se trabalhar, para quem quer abrir os olhos e expandir em um outro nível e entender que todos nós, todas as atitudes que fazemos, elas impactam diretamente em outras pessoas, né? E nós somos uns seres individuais que trabalhamos a nós mesmos para mudar o coletivo em que vivemos, né? Mercúrio, ele é uma energia, é um planeta que ele não se sente bem em peixes. Ele faz um aspecto tenso natural com os signos que ele rege, né? Sendo Mercúrio regente de Gêmeos e de Virgem, Peixes é uma energia que faz oposição à Virgem, quadratura a Gêmeos e a Sagitário, né? Então, a comunicação durante esse período de março de 2022 a março de 2023, ela pode se apresentar com muita dificuldade de entendimento, precisando de uma ajudinha do nível sutil, seja com meditações, com contatos espirituais, seja terapias, yogas, respiração consciente também são bem legais nesse período, já que Gêmeos, ele rege os nossos pulmões e os nossos pulmões eles podem ser bem acionados esse ano, tá? Para que haja a comunicação, é importante a gente lembrar da nossa respiração, né? É um período onde a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, ela vem a ser necessária para que a gente consiga esvaziar tantas informações externas que acabam atrapalhando o nosso propósito e a nossa verdadeira essência. De tempos em tempos, podemos sentir uma necessidade de colocar para fora e de nos recolher. São ciclos de falar e ciclos de calar. São ciclos de aprender e ciclos de praticar. Não é um ano parado, minha gente. É um ano que pede muita movimentação. Novas formas de comércio podem surgir, principalmente com a chegada de Marte em Gêmeos no meio do ano e a retrogradação de Mercúrio em Gêmeos no mês de maio, tá? No final de abril, temos o primeiro eclipse no primeiro dia de lua nova em Touro, no dia 30 de abril, que vai trazer muitas saídas da zona de conforto. Então, o que eu aconselho é que, para quem já está em sintonia, para quem já sente esse chamado para mudança, é que procurem novas formas de alimentação, novas formas de lazer, novas formas de sentir a vida. Uma vez que procuramos o novo, nós damos oportunidade de enxergar outros lugares que ainda
não são alcançados de onde estamos, né? Olha lá, eu falando novamente sobre aprender, sobre enxergar um novo nível, sobre colocar em prática. É um ano bastante kármico e as coisas que ocorrerão nesse período, elas vão se manter por um longo período de tempo. Então, é importante demais que nós saibamos, como seres individuais, o que queremos para o coletivo, pensando em como nós vamos nos adequar e como podemos conviver bem com as necessidades de outras pessoas que não são as mesmas necessidades que as nossas. O ouvir o outro é muito importante esse ano para que a gente consiga seguir em passos firmes com a nossa verdade e aprendendo com a verdade que não nos cabe e que não nos encaixa, sem anular nem a nossa verdade, nem a verdade do outro. Marte no grau 10 e Vênus no grau 13 de Aquário fazem um aspecto de tensão com Urano em Touro a 12 graus. Esse aspecto ele chega nos tocando a respeito de uma vontade de realização, uma vontade de organização, de foco para onde a gente quer chegar. Porém, quando a gente começa a materializar, possa ser que durante esse percurso apareçam dificuldades e situações que não estavam previstas, que a gente não pode controlar. E durante essas dificuldades e essas situações imprevisíveis, a gente consiga ver outra face nossa que antes não havíamos nem percebido, nem dado atenção. Esse é um ano que muitas bênçãos elas podem vir como desafios. O regente de Aquário é Urano, que vem pedindo saída da zona de conforto desde 2018. E nessa quadratura, ele traz, de um lado, uma vontade de materializar os nossos desejos, de colocá-los em prática na sociedade, com o equilíbrio emocional de todas as situações imprevisíveis que vamos ter que lidar quando colocamos em prática. Como eu falei, há um ano enxergamos todos os lados de uma questão e agora muitas coisas só aprendemos depois que conseguimos colocar em prática. Acredito que já estávamos sentindo as imprevisibilidades da vida. Para quem se sentir à vontade e quiser, pode comentar um pouquinho aqui. Se vocês já estão sentindo esses desafios, se quando vocês começam a materializar aquilo, o que vocês querem com tanta força durante esse período, se está sendo fluido ou se está vindo impasses para que a gente reflita sobre quem somos e quais são os nossos papéis no mundo. Ou se a gente está muito focado em um ponto só e não está conseguindo ver outras variáveis. Seria muito interessante saber um pouquinho também sobre vocês. Continuando, agora eu vou falar um pouco sobre os eclipses, né? Que nesse período deste ano acontecem nos eixos Touro e Escorpião. É um eixo de valor e de poder. E ele vai mexer bastante com as coisas que a gente realmente valoriza na vida. Durante os períodos de eclipse, podemos ver situações de ganhos e perdas. Podemos enxergar que quando a gente ganha algo, a gente perde algo. E que toda vez que tentamos começar e estruturar algo, a vida ela pede a finalização ou a morte de algo. Podemos ter mais cautela sobre o que compramos, sobre o que comemos, sobre como nos relacionamos, como cuidamos de nós mesmos e como as influências de nossas ações caem sobre outras pessoas, né? O poder que temos na vida de outras pessoas e também o poder que outras pessoas têm na nossa vida. A responsabilidade sobre nossas atitudes podem ser colocadas em jogos. E em um ano de eleições,
é importante que todos nós pesquisemos e corremos atrás de quais são os políticos que são adequados para a sociedade, pela visão que a gente quer criar no mundo, né? E o que a gente acha que seria um mundo melhor para a sociedade e quais são os políticos que mais se enquadram nessa visão? Como é que a gente pode mudar o coletivo através das nossas ações individuais? Nas eleições é muito bom a gente pensar em qual o político que pode ajudar com uma nova realidade de mundo, né? Como a gente pode ser melhor para a maior quantidade de pessoas possíveis. É um ano de muitas revelações, é um ano de máscaras caindo, é um ano de mentiras sendo descobertas. Pode no início parecer algo ruim, porém, é bom lembrar de se manter com a nossa verdade e de expressar para as pessoas de forma mais clara possível, para que não haja nenhum retorno indesejável para nós mesmos. Esse ano é um ano de ruptura, de segredos que podem ser expostos. Então, é bom se preparar para saber lidar e se responsabilizar tanto pelas perdas quanto pelos ganhos, que eles serão frutos das atitudes que nós andamos tomando. Caso sejamos jogados para uma situação que não está de acordo com o que queremos, podemos voltar atrás e começar tudo de novo. Ai, muita coisa, né? Talvez seja um pouco cansativo esse processo de mudança, mas elas são necessárias para que possamos desenvolver outras atividades de uma forma totalmente nova e totalmente renovadas. Não dá mais para atingir novos objetivos se estamos fazendo as coisas do mesmo modo e da mesma forma. Resultados iguais, eles vêm de atitudes, de iniciativas iguais. Para ter um resultado diferente, é necessário atitudes e iniciativas diferentes. Não se impressione se de repente você se sentir diferente, como se não estivesse se sentindo bem, em locais que você quer insistir permanecer, só porque você acha que aquilo ali é a sua zona de conforto, é seguro e é estável. Todos nós estamos passando por um período de renascimento. E para renascer, é necessário, primeiro, que algo morra, que algo se finalize, que algo se vá. Para que algo novo chegue, é necessário que algo vá embora. Então, vamos aproveitar, em meio dessas tantas situações delicadas, né? E tentarmos trabalhar e tirar o melhor dessas situações, com o entendimento do amor de Cristo entre nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Podemos perder o controle caso a gente ainda esteja bastante apegado com os valores que não se encaixam mais na nossa vida e que a gente continua insistindo, desejando, querendo, né? Então, procure não se apegar tanto a situações e pessoas nesse momento. É necessário autonomia e responsabilidade para lidarmos bem com as quebras de padrão, de estruturas que estão acontecendo, né? Que todo mundo está vendo que está acontecendo. Muita atenção na saúde, com alimentos que podem intoxicar, com remédios além da conta, com situações que coloquem nossa saúde em risco. Virgem, ele fala do corpo, ele fala de rotina, ele fala da saúde, ele fala de olhar, de cuidar todos os dias, de trabalhar, de colocar um tijolinho naquilo que a gente quer construir todos os dias. As bebidas alcoólicas e os entorpecentes podem aumentar ainda mais a sua intensidade nesse período. Então é preciso ter cuidado, porque em algum momento pode
acontecer, surgir situações desagradáveis. Então, não é um ano fácil, é um ano de desafios, tá? E esses aspectos que eu falei até aqui, todos vão ficar visíveis em potencialidades diferentes aos nossos olhos, né? Então, se todo mundo estiver preparado para soltar o que a vida nos pede, o processo ele tende a ser mais fácil do que quando a vida vem e transforma de uma forma imprevisível. Durante o ano de 2020 e 2021, os nodos lunares, que são pontos kármicos da Lua, né, que apontam onde devemos colocar consciência e o que a gente age inconscientemente, sem perceber, que já vem de resultados de ações repetidas, né, sejam nessa vida ou não, para quem acredita. Ele estava em 2020 e 2021 no eixo Gêmeos e Sagitário, né? O que nos fez querer, durante esse período, aprender novas formas de se comunicar e de se colocar no mundo, né? Foram muitas trocas durante esse período, foram muitos aprendizados, foram formas novas de trabalhar, foram diferentes culturas, jeitos e formas se misturando ainda mais durante esse período, né? Já neste ano de 2022, a gente tem a oportunidade de colocar em prática todo o aprendizado que decidimos que é o nosso caminho. Conhecimentos esotéricos, medicinas holísticas, meios de conexão com nossa força interior. Tudo isso pode ajudar a enxergar o nosso propósito maior, que a gente está falando tanto nesse diálogo, né? Então, tenha cuidado com as águas, tanto as águas internas quanto as águas externas. Se pensarmos demais em algo que a gente não está conseguindo controlar, possa ser que a gente inicie um processo com emoções muito difíceis de lidar. Então, se você já estiver num processo difícil de lidar por conta de uma avalanche de informações, se desligue de tudo. Procure ajuda. Vá para a terapia, vá atrás de um terapeuta, procure grupos que possam lhe ajudar. Esse é um ano que requer coragem. E a gente reconhecer que precisamos de ajuda para lidar de uma forma melhor com as adversidades da vida é um ato de coragem. Nos dias de hoje é um ato de grande coragem. Se você se sentir perdido, lembre que você está num ano de renovação e que as coisas ainda não estão claras. Não só para você, mas para muitas pessoas não estão claras. Para o coletivo não estão claras. E durante o processo de transformação é quando conseguimos construir o nosso eu de uma forma que nunca imaginamos ser. Então explore o seu lado criativo, permita que o seu espírito ele consiga se comunicar através do seu corpo. É um ano muito artístico, é um ano que muitas pessoas vão descobrir seus potenciais e seu dom. Todos nós estamos sendo chamados para colocar o nosso eu, o nosso espírito, para comunicar o nosso eu e o nosso espírito e quem somos e como queremos agir e transformar esse mundo, tá? Todos nós somos interligados, então tudo que a gente faz individualmente impacta todo o restante do planeta. E ele não impacta apenas os seres humanos, mas o que a gente faz impacta as plantas, os animais, as águas, o ar, tudo aquilo que dá e gera e transforma a vida no nosso planeta.
Esse ano ele vai trazer questionamentos sobre o que é que estamos fazendo com o nosso planeta. Como estamos utilizando os recursos que nosso planeta Terra, lindo e maravilhoso como ele é, nos dá. As nossas atitudes, elas estão conscientes sobre o consumo, sobre o poder de compra, sobre o que a gente compra, sobre de onde vem. Ou nós apenas estamos repetindo o que a maioria das pessoas fazem, sem se importar com os resultados. Como é que nós podemos nos colocar de forma diferente logo depois que a gente percebe que está fazendo algo que não cabe mais a nós para fazer? Como é que a gente consegue, assim que a gente descobre que não é para fazer mais aquilo, como conseguimos fazer de uma forma diferente? São muitos questionamentos. Questionamentos vêm de Gêmeos, que é regido por Mercúrio. São muitas perguntas que elas podem ter as suas respostas na luz, às claras, até o fim desse período, em março de 2023. Procure se reconectar consigo, se conectar com seus mentores. É um ano que, conscientemente ou não, vamos ser chamados para olhar para o nosso sol, para a nossa energia pessoal, ou que pelo menos a gente comece a pensar sobre quem nós somos, qual é a nossa energia, né? Muitas pessoas que agem racionalmente podem começar a se sentir atraídas pelo que acontece ao seu redor, pela energia sutil, seja com conexão de práticas espirituais ou intuitivas, ou com auxílio de pessoas que já compreendem melhor esse olhar para a nossa energia sutil, que além do nosso corpo físico, é necessário cuidar do nosso corpo sutil, espiritual, com o nosso corpo mental, seja lá emocional, seja lá como cada pessoa entenda, né? Vou falar um pouco, resumidamente, para não se prolongar tanto, sobre a lua nova em Áries, né, que aconteceu dia 1º de abril. Essa lua nova, ela veio no grau 11, a conjunção do Sol e da Lua, do signo de Áries. Estava num grau bem perto de Quiron e de Mercúrio. Quiron, ele é o nosso curador, é a nossa ferida que a gente tem de tempos em tempos aprender a lidar com ela durante a vida. E Mercúrio rege a nossa comunicação e a qualidade dos pensamentos, como eu tinha falado no início. E esse aspecto por si só, ele já traz um amadurecimento das nossas dores. Então, durante esse período que vai até o próximo eclipse, dia 30 de abril, que é o primeiro passo que nós damos nesse ano de Mercúrio, num ciclo dividido em 12 partes, né, que são os signos do zodíaco. Não vai bastar apenas reagir quando somos feridos. É necessário que a gente sente e converse para que haja cura. Para que haja cura das nossas dores, é necessário externalizar e colocar para fora, mas não de forma reativa, né? De forma que verbal ou não verbal, é necessário que a gente consiga conversar, sejam com outras pessoas ou conosco, para saber se ainda é válido remoer, se ainda é válido não querer olhar para aquela ferida. O perdão, ele vai ser enfatizado logo nesse início do ano novo astrológico, pois é nesta alunação de Áries que está a acontecer a grande conjunção, que eu falo de grande porque são 2 planetas
que são maravilhosos no meu ponto de vista, que é Júpiter e Netuno, no signo de Peixes. Ambos são regentes de Peixes. E ela vai estar exata no dia 12 de abril. Então, durante esse dia, uns 3 dias antes deles e uns 3 dias depois, até um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de como é a colocação de Júpiter e Netuno e Peixes no mapa individual de cada pessoa. Durante esse período é importante que a gente consiga elevar os nossos pensamentos e as nossas dores a um grau acima de consciência e de compreensão. É um período bem legal para retiros, para práticas espirituais, para limpezas, e agradecer a toda a abundância que se apresenta, tanto em forma de influência ou de dificuldade. É um período para agradecer que estamos vivos. É um período para agradecer que podemos mudar as coisas, se a gente quiser. É um período para entender que não estamos sós. E durante esse período, é necessário que tenhamos confiança nos processos, mesmo que as nossas vulnerabilidades elas sejam expostas. O tempo está correndo. Ele está indo depressa, Mercúrio é energia de velocidade. Talvez, de um lado, pode ter muitas atividades para que a gente faça simultaneamente e que vão trazer um certo cansaço. Por um outro lado, possa ser que as dores, os nossos medos, eles sejam tocados para serem limpos, serem trabalhados, serem olhados e observados. E isso trave a gente. E se a gente se sentir travado, os dias vão se arrastar mais do que o normal, né? Então, a pausa e o reconhecer das nossas fraquezas também é um ato de coragem. Já começamos o ano com a coragem para encarar o que demoramos a reconhecer, que não deveria mais estar no lugar que está. Seja um local, uma pessoa, um sentimento. Estamos cara a cara com aquilo que nos fere. Procure externalizar aquilo que você sente, seja por meio de palavras, arte ou qualquer outra forma que você consiga colocar para fora. Cuidado para não abrir mágoas em outras pessoas durante esse período. O equilíbrio dessa energia é encontrar o equilíbrio entre a empatia e a verdade. Quando lidamos com duas verdades ou duas dores, as nossas e as dos outros, como reagir, como agir, como encarar, como aceitar e como entender. Já começamos essa primeira lua nova do ano colocando em prática a nossa coragem através das escolhas. É um período de escolher algo e de deixar algo. E para isso será necessário diálogo. Será necessário perceber as nossas dores e as dores alheias. Não anulem as dores de ninguém. Quando reconhecemos as dores que causamos nos outros, e vice-versa, conseguimos nos colocar num local de materialização do lugar do próximo. Com isso, podemos começar a ressignificar a forma como nós agimos perante essa dor. São muitas emoções, né? Não é mesmo? É um ano libertador. É um ano libertador de todas as águas turvas que estão dentro de nós, para que a gente consiga seguir adiante em um nível individual, social e mundial. Então, se surgir qualquer dúvida nesse período, conversem. Conversem 1, 2, 3 vezes. Respirem e conversem, até que um novo ciclo se rompa ou se renove. Seja na sua família, seja na forma como você cuida de si, nas suas relações, no seu trabalho.
ou em qualquer outra área que você precise se renovar para chegar em um novo nível. Em um nível coletivo, as situações podem estar bem agitadas. Se não estamos conseguindo acompanhar tantas turbulências, às vezes a melhor pedida é se retirar para conseguir ganhar forças e seguir em frente. Com Marte e Mercúrio retrógrado em Gêmeos e a entrada de Júpiter em Áries durante esse ano, essa energia ela fala sobre muitas oscilações no comércio. Fala sobre ações corajosas ou impulsivas. Fala sobre informações distorcidas, problemas nos transportes. Pode vir também com agressividades nas falas e nas atitudes. Se você se sentir que as coisas estão esquentando, que estão saindo dos eixos, ficando difíceis de conciliar, não hesite em ser a primeira pessoa a levantar a bandeira branca e se retirar. O que lhe cabe chega até você quando você começa a andar em direção ao seu propósito. Observe até onde seus medos e apegos te colocam em situações onde essas mesmas situações repetem os padrões várias e várias vezes. Não espere sentado para que a vida encerre esses ciclos de repetições. Existe algo neste ano que vamos conseguir controlar, que não vamos conseguir controlar, a direção do fluxo. Então, se reencontre e confie em você mesmo. Você não está só. Então, eu vou parando um pouquinho por aqui, porque é muita coisa para conversar. Mas deu para pintar um pouco sobre esse ano dinâmico mercurial, onde a comunicação ela estará em alta. Lembre-se de cuidar do corpo, procure focar na rotina, confiar no processo, não se apegar ao que tem que ir embora, aprender com o que está chegando de novo, procure interagir, procure se entender com seus irmãos, com vizinhos, com tios, com tias. Se existe um lugar que você sente que já é o fim, respire, tome coragem e siga. Com responsabilidade sobre as suas ações, entendendo que o que fazemos impacta nos outros e o que a gente pode controlar é apenas o que nós mesmos pensamos, sentimos e agimos, tá? A segunda lua nova desse ciclo do ano mercurial, ela começa dia 30 de abril e ela já vem com eclipse logo de cara. Então, é um ciclo lunar inteiro para que a gente perceba o que a vida está tirando e colocando no lugar. É hora de surfar na onda. Então, eu espero que todo mundo já esteja com a sua prancha, né? Durante todas essas mudanças que estamos passando. E é bom a gente pensar quais são os valores que andamos alimentando e o que é que a gente quer continuar nos alimentando, nos nutrindo a longo prazo, né? As situações de âmbito coletivo vão ser colocadas em pauta sim. Vai vir um processo de ponto de virada na história da humanidade. Então, que a gente não tenha ansiedade, que todos nós consigamos seguir observando e aprendendo. Eu espero ter ajudado de alguma forma a vocês. Como eu falei, os eventos externos desse ano, eles são incontroláveis e imprevisíveis, né? É necessário adaptabilidade aos novos ciclos e as coisas que iremos decidir, ou que já estamos decidindo durante esse ano mercurial, que se encerra em março de 2023, elas são kármicas e poderão perdurar durante alguns anos. Então, lembrem-se que as situações difíceis
que aparecerão esse ano, elas podem ser bênçãos disfarçadas. A dificuldade, ela vai estar no apego ao que deveria ter sido deixado para trás. Eu me sinto muito feliz em estar partilhando essa minha visão com todos vocês. Agradeço a todos, todas e todes que conseguiram me ouvir até aqui. E desejo a cada um de vocês consciência, responsabilidade e fé nesse período. Um grande cheiro. Amo cada um de vocês. Gratidão, Rafita Guimarães, por toda essa gentileza, pela elegância que você teve conosco, com o Espaço Filha do Vento e com todos nós que aqui estamos, em estar compartilhando os seus conhecimentos conosco, trazendo toda essa guiança, todo este amor, todo este poder que se derrama das estrelas para nós, que se derrama dos planetas para todos nós. Que esse universo de luz possa fazer parte de cada instante de nossas vidas. E que assim nós possamos caminhar nessa jornada com muito mais poder, com muito mais segurança, seguindo o direcionamento que você nos trouxe, seguindo toda essa guiança amorosa, todo este poder, para que possamos também ser luzes. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, que nós possamos cada vez mais nos envolver neste amor infinito, este amor cósmico e universal. E para aqueles que desejarem estar conhecendo um pouco mais sobre o trabalho da nossa querida Rafita Guimarães, aqueles que desejarem fazer o seu mapa natal, conhecer um pouco mais sobre o desenho do céu, sobre as casas astrológicas, sigam a nossa querida Rafita através do seu Instagram, que ficará aqui na tela. Entrem em contato, conversem e aprendam. Rafita tem muito para nos ensinar. E assim, mais uma vez, nós agradecemos e nos despedimos desse momento tão lindo. Vamos trazer em nossos corações todos esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas práticas. Que esse ano cósmico seja para nós uma nova oportunidade de muitas mudanças positivas, para que assim possamos ascender ainda mais em nossa jornada evolutiva. Um beijo grande a todos e muita luz. Tchau!